Boa noite, pessoal. Vou convidar todos para irem sentando. Tudo bom, Cris? Alô? Joia. Senhoras e senhores, muito boa noite, público presente, telespectadores que nos assistem pelo link da Vale TV, senhores candidatos. É uma honra recebê-los aqui na CDL de Novo Hamburgo, a Casa do Lojista. Especialmente num momento tão importante como esse, um momento de pleito eleitoral municipal, em que escolheremos quem será o responsável pelas ações do nosso Executivo Municipal pelos próximos 4 anos. Eu de imediato passo a palavra para o nosso presidente, Leonardo Lessa, para as boas-vindas também. Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer inicialmente aos 5 candidatos ao convite e escutar vocês, termos uma escolha consciente das melhores propostas. Sempre fomos muito bem recebidos em todas as administrações e espero que continuemos com esse diálogo. Nossa conversa de hoje está sendo transmitida pelo canal 14 da NET, então nossa Vale TV. Também estaremos, logo após da conversa, subindo o vídeo ao nosso canal do YouTube. Então vai estar disponível a quem quiser futuramente, ou seus colaboradores, enfim, transmitir. Nós representamos hoje 1.300 associados, então centenas aí de milhares de CPFs. Acreditamos que a CDL seja a cara do comércio e tenha reivindicações a ser colocadas, mas também somos parceiros da Prefeitura quando a Prefeitura precisa, sempre fomos, né? E contamos com o associativismo aí de toda a nossa entidade, a CI Sindilojas, como a força do comércio de Novo Hamburgo. Então, a conversa será mediada pelo Dr. Henrique. Estamos aqui presentes num diálogo, não vou dizer informal, mas conto que tenhamos aí um diálogo sem distinções, sem inimizades, de grande nível, como eu vi os outros debates, né? Por isso optamos pela conversa e que seja uma boa conversa, então, entre CDL e os novos candidatos. Eu creio, Lessa, que esse é um dos pontos altos que a gente tem nesse pleito aqui. Nós temos observado, né, a grande civilidade e, quiçá, até a amizade entre os candidatos aqui, que tem dado um exemplo de civilidade nessa condução. Então, para o evento de hoje, nós observaremos a seguinte dinâmica. Serão feitas 4 perguntas de modo igual para os 5 candidatos. As perguntas foram cuidadosamente elaboradas para abordar temas relevantes ao setor empresarial de Novo Hamburgo. Essas perguntas, elas observarão o seguinte bloco de assuntos: incentivos fiscais, tributação e desburocratização. Logo após,
infraestrutura, logística e apoio ao empreendedorismo. Então, inovação, tecnologia, capacitação e qualificação profissional. E, por fim, segurança pública. A ordem de resposta dos candidatos será determinada por sorteio, realizado antes de cada pergunta. Esse processo garante a imparcialidade e uma distribuição equitativa do tempo de fala. No primeiro sorteio realizado vai determinar a ordem em que os candidatos vão ocupar os assentos e já a ordem de resposta da primeira pergunta, e para as próximas perguntas, como mencionei, nós refaremos o sorteio para que a gente tenha uma dinâmica entre quem responde primeiro e quem responde por último. Sobre o tempo de resposta, cada candidato, conforme combinamos aqui previamente, terá 3 minutos cronometrados para responder a cada pergunta. Esse tempo é fixo e deve ser respeitado para assegurar que todos os candidatos tenham a mesma oportunidade de expressar suas ideias. Para a primeira pergunta, nós adicionamos 1 minuto, então serão 4 minutos para que os candidatos também possam fazer uma breve apresentação de si. E sempre que nós chegarmos a 1 minuto restante, a produção vai dar um sinal aqui para que o candidato possa organizar o tempo e, ao final dos 3 minutos, na primeira, ao final dos 4 minutos, vai tocar uma sineta para que a gente passe ao próximo questionamento. Sobre a conduta no debate, será proibido o uso de ofensas pessoais entre os candidatos durante o debate. Caso seja identificada uma ofensa, o candidato responsável perderá o direito de utilizar o restante do seu tempo. O candidato ofendido terá o direito de se defender imediatamente com um tempo adicional a ser determinado pela moderação. Nós pedimos aos candidatos, gentilmente, que todas as regras sejam cumpridas de modo rigoroso, para que assim possamos garantir a organização e o sucesso do nosso evento. Para além disso, senhores candidatos, a nossa expectativa é de respostas claras, objetivas e concretas. Não apenas pela questão do tempo e cronograma, mas para que também possamos comparar os projetos de governo de modo direto e adequado. Eu desejo a todos uma boa apresentação e, de pronto, já vamos ao sorteio aqui da primeira rodada e das respostas. Me ajuda aqui nessa. Vamos lá. Primeiro, candidato Tarcísio Zimmermann. Segundo, Tânia da Silva. Terceiro, Raizer Ferreira. Quarto, Gustavo Fink. E por quinto, Fufa. Joia. Podemos nos sentar, meus caros. A ordem da primeira é... Isso. Já vou ler agora. E para os próximos questionamentos, quem sentir a necessidade, a gente pode reler a pergunta. Então, rememorando, para essa primeira rodada são 4 minutos. Posso fazer a pergunta, candidato? Vamos lá. Incentivos fiscais, tributação e desburocratização. É indispensável que a nova gestão torne a cidade mais atrativa para novos investimentos, sejam eles relacionados a novos negócios ou a expansão e diversificação dos já existentes. Neste sentido, gostaríamos de saber como cada candidato planeja simplificar os processos burocráticos para abertura e operação das empresas em Novo Hamburgo e quais as suas propostas em relação a incentivos fiscais e redução de tributos para as empresas locais. Obrigado, Henrique. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, presidente.
Leonardo, e em teu nome eu quero saudar todos os presentes aqui e também todos os associados do CDL e agradecer muito essa oportunidade. Acho que uma eleição ela só ganha o seu verdadeiro significado quando nós podemos ter uma boa troca de ideias durante o processo eleitoral. Bom, eu sou Tarcísio Zimmermann, tenho 70 anos, sou divorciado, tenho 2 filhos, sou o 11º filho do seu Eugênio Matias e da dona Agnes Catarina, lá do interior de Santo Cristo, na linha Bom Princípio. Tive a honra de ser eleito para vários cargos aqui na cidade, eu sou muito agradecido à cidade por isso. Mas eu gosto, antes de responder a questão, eu queria só colocar uma pequena moldura, porque a gente nunca governa no vazio, né? E a história nunca é escrita sobre uma folha em branco. Ela sempre é escrita já em cima de folhas onde já tem um monte de histórias escritas. Qual é a história que nós temos que considerar nesta eleição em Novo Hamburgo? Primeiro, o recente e grave sofrimento de uma parcela significativa do nosso povo com a catástrofe das enchentes. O segundo, e aí está falando o candidato, o fracasso generalizado do atual governo em todas as suas frentes. O terceiro grande problema, a difícil situação da saúde pública, eu diria, o sofrimento que, digamos assim, o mau funcionamento da saúde pública impõe à cidadania de Novo Hamburgo, e eu acho que o elemento mais concreto disso é a perda da oncologia. O quarto elemento é, digamos, a situação grave das finanças públicas do município de Novo Hamburgo. Só para nós termos uma ideia, no ano de 2023, Novo Hamburgo deixou de pagar 95 milhões de reais de despesas feitas no ano, e isso sem contar o que não pagou ao IPAZEM. Então, nós temos um crescente déficit das contas públicas que coloca em xeque toda e qualquer possibilidade de promessas grandiosas. Não terá dinheiro para isso. Não terá dinheiro para promessas grandiosas. E o último ponto é esse processo já de longo prazo de empobrecimento da cidade de Novo Hamburgo. Vou dar um dado. Entre os anos de 2009 a 2022, 2010 a 2022, o PIB do estado do Rio Grande do Sul cresceu 114%, o de São Leopoldo 116% e o de Novo Hamburgo 74%. Então, esse dado é muito eloquente do processo, enfim, de empobrecimento da nossa cidade. Por isso que nós temos que ter muita cautela nesse debate. Nesse 1 minuto que me falta, eu quero dizer que essa questão da tributação e também dos incentivos fiscais, logo, logo deixará de ser um tema, porque isso estará contemplado no novo sistema tributário do país. Então, não haverá mais muita margem, nós poderemos ter recursos orçamentários para apoiar determinados projetos, mas não teremos mais incentivos fiscais. E a questão da desburocratização, isso tem que ser uma meta da gente. Nós temos que colocar um prazo muito curto para que o município possa fornecer as condições de qualquer empreendedor assumir. Então, no meu governo, nós vamos estabelecer, claro que hoje tem uma situação difícil, nós vamos ter uma transição, mas nós vamos trabalhar junto com as entidades que atuam nessa área, para a gente estabelecer um prazo que seja compatível com as necessidades do negócio. Senhores candidatos, quem quiser uma aguinha aqui, só sinaliza que o pessoal da produção aí já alcança. Candidata Tânia, vou repetir a pergunta então. Como cada candidato planeja simplificar os processos burocráticos para abertura e operação de empresas em Novo Hamburgo e quais suas propostas em relação a incentivos fiscais e redução de tributos para as empresas locais? Muito boa noite a todos. Quero saudar a cada um de vocês que estão aqui nos assistindo de uma forma espontânea e querendo o melhor para a nossa cidade. Então, muito obrigada, Henrique, muito obrigada, presidente, e obrigada a todos os candidatos que aqui estão com a melhor proposta para Novo Hamburgo.
Meu nome é Tânia da Silva, sou filha de Novo Hamburgo. Meu pai, Pedro Lindomar da Silva, motorista. Minha mãe, Rosa Antônia da Silva, empregada doméstica, com muito orgulho. Somos em 6 irmãos. E eu sempre digo que o que eu sempre aprendi na minha vida foi subir as escadas com as forças de minhas próprias pernas, sem derrubar ninguém no caminho. Minha formação é técnica em enfermagem e isso me ensinou muito na vida. Me ensinou que a nossa vida a gente tem que aproveitar todas as oportunidades. Então, fui prefeita há 8 anos no município de 2 Irmãos, município vizinho, 3 vezes vereadora. E agora eu me sinto preparada para vir para Novo Hamburgo, na cidade onde eu nasci. Em relação à pergunta, o que eu vejo? Nós, do Poder Público Municipal, eu sempre digo que a nossa maior regra, se nós não podemos ajudar, nós não podemos atrapalhar. E no nosso plano de governo, tem a palavra governo digital, que nós queremos, sim, fazer com que as pessoas, que vocês, cada empreendedor, tenha a sala do empreendedor, que vá lá e ela já existe, mas ela tem que acontecer. Quando faz um protocolo na prefeitura, tem que ter a maior agilidade. É necessário que nós possamos, sim, olhar o empreendedor, olhar o microempreendedor, olhar as indústrias, as empresas com um olhar diferente. Às vezes eu vejo, não estou citando Novo Hamburgo, mas em muitos lugares, o empreendedor é tratado, às vezes, entre aspas, como não bem vistos. E não, vocês é que trazem os impostos para a nossa cidade. Vocês precisam ser valorizados. E nós queremos ter um diálogo direto com vocês. Um diálogo direto com a CDL, que aproveito esse momento para agradecer tudo que vocês fizeram durante a maior catástrofe do nosso país e do Rio Grande do Sul. Vocês foram fundamentais. CDL, ACI, Sindilojas, e todos os voluntários que trabalharam. O poder público não dava conta, não tinha como dar conta, se não fosse vocês estar ali. Então, aqui tem uma Tânia que vai formar um time que vai trabalhar todas as questões para que vocês permaneçam na cidade. Nós queremos trabalhar para que vocês, que sempre acreditaram em Novo Hamburgo, permaneçam em Novo Hamburgo. E, muitas vezes, eu vou ter a liberdade de dizer, muitas vezes não passa somente pelo incentivo financeiro, e sim pelo olhar que nós temos que ter, por estar ali junto, conversando com vocês, ver os alvarás que tem, falar com os demais setores. Nem tudo um prefeito ou um secretário consegue resolver, mas o nosso comprometimento é de andar junto com cada um de vocês. Muito obrigada. Candidato Reiser, vou reler a pergunta. Como cada candidato planeja simplificar os processos burocráticos para a abertura e operação de empresas em Novo Hamburgo e quais suas propostas em relação a incentivos fiscais e redução de tributos para empresas locais? Obrigado, Henrique. Eu quero te agradecer e agradecer a todos aqui e saudar a todos aqui que estão presentes, saudar aqueles que nos acompanham através do canal da Vale TV, a todos que estão nos acompanhando. Me apresentando brevemente, meu nome é Reiser Ferreira, estou na cidade de Novo Hamburgo há 25 anos, constituí família aqui, escolhi Novo Hamburgo para morar, meus filhos nasceram aqui, casei aqui na cidade, fui secretário, empresário, vereador hoje, presidente da Câmara. Construímos uma caminhada na cidade, trabalhando com projetos sociais a partir de igrejas e conhecendo a nossa comunidade, o que ela mais precisa. E estamos hoje nessa caminhada, como candidato a prefeito, e respondendo sobre a questão da desburocratização. Dentro do nosso plano de governo, nós temos 3 linhas que nós queremos fazer. É mudar alguns protocolos que têm terminado com as empresas na nossa cidade. Protocolos de aprovação de projetos, onde as análises de projetos têm demorado uma eternidade para que empresas consigam se instalar aqui. Nós temos diversas reclamações por onde nós passamos, de pessoas que querem investir em nossa cidade e não conseguem aprovar um projeto que demora de 6 meses a 1 ano, até mais que isso, para conseguir fazer investimentos em nosso município. Então, nós temos que alterar os protocolos, revisar de como nós vamos aprovar projetos, principalmente na área da construção civil, onde dificilmente
nós conseguimos fazer investimentos aqui por conta das demoras nas análises de projetos. Outro setor que nós devemos mudar os protocolos ou melhorar os protocolos são nos de licenciamento ambiental. Nós precisamos revisar o processo, porque não é possível que temos que esperar por tanto tempo para conseguir licenças ambientais. E os protocolos de liberação de funcionamento, que aí é na Secretaria, direto na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde uma pessoa fica uma grande parte do tempo à espera da sua liberação de alvará, por conta de aprovação de projetos e habites, e nós temos que mudar esses protocolos nesses 3 setores. Se nós tivermos uma evolução nesse processo, nós conseguimos entregar muito mais rapidez e nós, com certeza, atrairemos muito mais investimento para a nossa cidade. Eu quero que você repita a segunda parte da pergunta. Quais suas propostas em relação a incentivos fiscais e redução de tributos para empresas locais? Na questão de incentivo, nós temos um engessamento do poder municipal muito grande para poder conceder incentivos. Nós estamos com um orçamento muito apertado, mas temos uma ideia de descentralizarmos. Temos mais um minuto. Temos uma ideia de descentralizarmos uma proposta que sempre passou por muitos candidatos, que é de fazer um setor industrial. Nós temos diversos imóveis na nossa cidade e nós podemos partir do princípio que o incentivo pode ser descentralizando, fazendo alterações no plano diretor, que numa pergunta mais à frente nós vamos falar um pouco do plano diretor, fazer com que lugares e setores na cidade se tornem produtivos de forma industrial e dando como incentivo os prédios que já fazem parte do poder público, já fazem parte da prefeitura, podendo assim fazer convites e atrair empresas para que possam ocupar esses espaços que hoje estão aí se deteriorando. Esse é um dos incentivos. Obrigado, Henrique. Candidato Gustavo, vou repetir a pergunta, as 2 perguntas. Como cada candidato planeja simplificar os processos burocráticos para a abertura e operação de empresas em Novo Hamburgo? E quais as suas propostas em relação a incentivos fiscais e redução de tributos para empresas locais? Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado ao CDL pela oportunidade que possamos falar aqui um pouquinho de desenvolvimento econômico no município, no momento oportuno que são as eleições, onde possamos definir o futuro para os próximos 4 anos, com as melhores escolhas. Tenho certeza que o CDL tem um papel importante também para o crescimento do nosso município. Eu sou Gustavo Fink, sou nascido aqui em Novo Hamburgo, casado com a Rita, tenho 2 filhos, hoje tenho 44 anos e estou como vereador. Um vereador na Câmara de Vereadores, proponente da Comissão Especial da Desburocratização, um vereador que colocou a Lei da Liberdade Econômica para ser pautada na Câmara de Vereadores, e um vereador que gosta muito da pauta da desburocratização e da livre iniciativa privada, que a gente possa alavancar novos negócios através da livre iniciativa. Na nossa plano de governo, nós temos a criação da Secretaria de Governança, Gestão e Desburocratização. Queremos abrir um discurso com a comunidade e também com as entidades, que a gente possa acelerar os processos. Abrir empresas em até 7 horas, muitos falam que isso não é possível, isso é possível. No Brasil hoje se abre empresas, vários municípios, até 7 horas. O município hoje é muito burocrático. Todos os processos, desde a liberação de novos empreendimentos, de construção civil no município, é muito burocrático. Então, por isso, a Secretaria de Governança, Gestão e também Desburocratização. Sobre a liberação de novas construções no município de Novo Hamburgo, nós vamos ter o projeto analisado de um projeto simplificado, análise de projetos simplificados para poder acelerar esse processo. Nós vamos confiar no engenheiro, no arquiteto, que possa fazer colocar o projeto para análise da prefeitura e que a prefeitura possa dar o aval imediatamente para poder construir e a gente não seja tão burocrático como é a reclamação hoje de quem quer construir no município de Novo Hamburgo. Porque hoje
Não se constrói, não se pega a liberação para construir, se constrói de qualquer jeito e depois vai fazendo aquele remendo para poder ajustar, para ter um habits. Então, acho que é essa a maior necessidade. E sobre a redução de governo, nós queremos implementar o governo digital através de conversas via WhatsApp. Será um robô que vai atender a nossa comunidade. Se a comunidade não tiver um WhatsApp, vai ter um atendimento prioritário no centro de Novo Hamburgo. Nós não vamos precisar mais que as pessoas vão até o centro administrativo, que as pessoas possam vir até o centro. Nossa ideia é de trabalhar no espaço Albano Hartz, que todos os serviços da prefeitura prioritários sejam atendidos no espaço Albano Hartz, ali no térreo. E que o prefeito possa ficar junto ali no segundo piso, atendendo a comunidade, olho no olho, sabendo das demandas que o município tem. Então, um governo digital reduzindo a burocracia do município e que as pessoas consigam, através do WhatsApp, solicitar a segunda via de alvará, IPTU, ISSQN, tudo seja muito simplificado pelo atendimento hoje da facilidade que o WhatsApp nos traz. Nós já conversamos com empresas que têm esses projetos já em outros municípios, inclusive vendem esse projeto para fora do Rio Grande do Sul. E Novo Hamburgo está ainda no tempo do papel do protocolo burocrático no município. Inclusive, na Câmara de Vereadores, se faz muito pedido de requerimento de informações e pedidos de protocolos de reclamações que a comunidade faz. Eu nunca utilizei um protocolo de reclamação do município, eu sempre fiz um protocolo direto da prefeitura e respondo através desse protocolo na prefeitura para o cidadão. Porque até ser votado na Câmara de Vereadores, o protocolo já pode ter andado. Então, eu acredito que nós temos que acelerar muito o processo de desburocratização. A prefeitura não entendeu essa necessidade. Nós tentamos trabalhar em conjunto com a prefeitura para poder desburocratizar. As empresas estão indo embora de Novo Hamburgo pela burocracia e pela falta de diálogo com o empreendedorismo e com o comerciante. Em 2023, Estância Velha levou 16 novas empresas, 13 de Novo Hamburgo. Uma por falta de diálogo, como foi a Luz da Lua, com mais de 1.000 funcionários. Nós perdemos para a Estância Velha, que tem o seu distrito industrial consolidado, e essa é a pauta principal do nosso futuro mandato. Um distrito industrial consolidado e que nós consigamos consolidar também a mão de obra, que hoje está carente em todos os setores, não é só na indústria calçadista. Teria até mais tempo para falar, mas o tempo está esgotado. Obrigado. Candidato Fufa, como o candidato planeja simplificar os processos burocráticos para abertura e operação de empresas em Novo Hamburgo e quais as suas propostas em relação a incentivos fiscais e redução de tributos para empresas locais? Obrigado pela pergunta, Henrique. Cumprimentar a todos e todas, uma boa noite. Cumprimentar o presidente da CDL pela realização na sua pessoa, a todos os associados e diretores. Cumprimentar aqui os candidatos, candidata à Prefeitura de Novo Hamburgo. Bom, eu sou Fufa Azevedo, Cláudio Renato de Azevedo Filho é o meu nome. Tenho 44 anos, sou pai da Valentina, que é o maior orgulho da minha vida. Sou formado em gestão pública, formado em marketing, sou tentando, nesse momento, ser estudante de Direito. E, rapidamente, assim, eu queria... Quando eu fui vereador em Novo Hamburgo, eleito em 2012 até 2016, não concorri à reeleição. Fui parte da gestão da FENAC, 2009 a 2012, quando passamos a FENAC para mais de 500 mil de visitantes em um ano, para 11 grandes eventos. Acho que ao lado do ex-presidente Elivir Desian, saudoso amigo, fizemos um ótimo trabalho. E quando fui vereador, tinha dois temas que tem muita sintonia aqui com o CDL, o setor empreendedor da cidade, que sempre fizeram parte das minhas preocupações. O primeiro deles era a pauta do distrito industrial. Nunca entrou na minha cabeça como uma cidade que só teve um único boom econômico, que foi o boom da indústria coreiro-calçadista, não fez, no decorrer das décadas, um distrito industrial. Todas as cidades ao nosso redor têm distrito industrial, nós não temos. São Leopoldo, que é a cidade mais parecida com a nossa aqui, por exemplo, tem 4, está inaugurando o 4º distrito industrial. Qual é o problema dessa pauta? Hoje, a gente não tem mais as possibilidades que tinha há 30, 40 anos atrás em termos de áreas. Tem pouquíssimas áreas para se fazer um distrito industrial, e uma área que é do município lá na Boa Saúde,
é uma área muito irregular e custa um absurdo de dinheiro fazer a sua infraestrutura. Eu hoje não tenho condição de afirmar se nós temos caixa para isso, mesmo no modelo adequado, que é numa parceria público-privada, mas se for possível, sem a menor dúvida, faremos. A segunda coisa é que muitos estudiosos do desenvolvimento econômico falam que o melhor para cidades com o perfil de Novo Hamburgo não são distritos industriais, mas condomínios industriais. São pequenos polos que podem ser feitos, sim, nos prédios que a prefeitura já detém ou em outros prédios que podem ser locados, construídos através de iniciativa público-privada, né, atraindo uma série de pequenos e médios empreendimentos, ao invés do modelo do distrito, que é um modelo para grandes empreendimentos, mais demorado também para a gente colher o seu retorno. Esse retorno é urgente, obviamente, porque a cidade de Novo Hamburgo passou de sexta, para variar, lá em 11ª, 12ª economia do Estado. Portanto, a cidade está empobrecendo estruturalmente. Como já foi falado aqui, só para a Estância Velha perdemos, o número que eu tinha era 14 empresas no ano passado, né, o Gustavo falou aqui em 13. Por último, temos um minuto apenas, é a Sala do Empreendedor. Eu apresentei o projeto da Sala do Empreendedor em 2015, se não me engano. Por que eu apresentei esse projeto? Porque eu tenho convicção de que a máquina pública trata, e é um discurso muito batido, mas é um fato, trata quem quer empreender como um inimigo. Tu parece um inimigo, te obrigam a ir em 10 lugares, com uma lista de 30 demandas, e a Sala do Empreendedor, no modelo como eu a imaginei, é uma sala que permite que o empreendedor vá apenas à Sala do Empreendedor, e ao invés de o empreendedor fazer todo aquele circuito sofrido para abrir seu negócio, a Sala do Empreendedor faça essa tramitação pelo empreendedor. Obrigado. Tempo esgotado, candidato. Agora a gente vai, então, pessoal, para precedente à próxima pergunta, nós vamos fazer o sorteio da nova ordem. A Vera vai tirando aqui. Pode ir abrindo aí, Vera. Começamos por Gustavo Fink. Passamos a Tarcísio Zimmermann. Depois Reiser Ferreira. Então, Tânia da Silva. E, por fim, o Fufa. Meus caros, após essa rodada de perguntas, a gente vai fazer um pequeno intervalo de 5 minutinhos para um banheirinho, enfim, dar uma esticada, e aí depois retomamos com as 2 últimas perguntas. Então, candidato Fink, já está com o microfone. O próximo questionamento tem relação com infraestrutura, logística e apoio ao empreendedorismo. Os questionamentos são: quais as propostas de cada candidato para melhorar a infraestrutura, a logística e a mobilidade na cidade, visando a, por exemplo, facilitar o transporte de mercadorias e o deslocamento de funcionários e clientes? E também, quais outras medidas, além dessas, o candidato planeja adotar para apoiar os pequenos e médios empresários na cidade? 3 minutos. Obrigado. Uma pauta também importante que a gente tem que discutir é sobre a mobilidade urbana. Na verdade, nessa última gestão foi feito um plano de mobilidade urbana e, na verdade, está só no papel, nós não conseguimos tirar isso. Nós não facilitamos a vida das pessoas que precisam transitar na cidade de Novo Hamburgo. A gente vê o caos do transporte público também por causa disso. O transporte público não consegue fluir nas ruas de Novo Hamburgo porque não se tem um plano de mobilidade realmente consolidado na nossa cidade. Nós temos que rever esse plano de mobilidade urbana para recentemente colocar em prática o que a gente pode fluir. Na Marcílio Dias, por exemplo, né, é uma via de fluxo rápido e nós temos estacionamentos dos 2 lados, sempre às 5 horas ali, um fluxo grande de ônibus, nós não conseguimos transitar pela Marcílio Dias e os sinais da nossa cidade não são consolidados um com os outros, nós temos que também ter esse controle dos sinais das sinaleiras que possam fluir o trânsito de Novo Hamburgo. E quando a gente fala também do incentivo, né, ao empreendedor da cidade de Novo Hamburgo que possa ter esse livre comércio, o problema da faixa nobre. A faixa nobre hoje é um problema
desde o início da sua consolidação, da sua mudança do rotativo digital, nós não chegamos ainda nas melhoras necessárias para o comércio. Eu acredito que, se nós não colocarmos totens que as pessoas possam utilizar, tirar esses dois, zona azul e zona verde, transformar numa zona única, e que a gente possa, nos sábados, poder facilitar as pessoas venham para cá sem cobrar essa taxa da faixa nobre, a gente vai facilitar muito a vinda de outras pessoas para cá, porque muitos comerciantes que têm as lojas abertas nos sábados têm clientes de outros municípios. E os outros, o pessoal vem para cá e não consegue fazer a utilização da faixa nobre, porque não tem facilidades. Uma coisa tão simples seria um Pix que fosse direto, a cobrança direto da 1 hora, 1h30 ou 2 horas. Não, o QR Code hoje que tem nas placas vai para o sistema que a prefeitura tem. E muitas vezes a pessoa não consegue ter espaço no seu telefone ali para poder baixar o sistema, ou é muito complicado para a pessoa que vem de fora entender como funciona o sistema. Então, simplificar o sistema rotativo digital, tenho certeza que não a cobrança no sábado, somente a fiscalização, que senão se deixa estacionados os carros, somente a fiscalização, e também que a gente possa realmente ativar o comércio através de uma proposta de eventos nos municípios, não só no final de semana, mas também otimizar a cidade com eventos festivos que vá atrair pessoas de fora de Novo Hamburgo, não só os consumidores. Porque hoje todos os bairros têm o seu centro consolidado. As pessoas não vêm mais para o centro para comprar, porque no Kefas tem o seu centro consolidado, lá no Canudos também tem o centro. Ninguém vem de Canudos para comprar no centro de Novo Hamburgo. Então, nós temos que ter algo a mais, que movimente o comércio, que eles possam trazer atrativos para poder fomentar o comércio da nossa cidade. Obrigado. Agora o candidato Tarcísio. Vou reler a pergunta aqui, que versa sobre infraestrutura, logística e apoio ao empreendedorismo. Quais as propostas de cada candidato para melhorar a infraestrutura, a logística e a mobilidade na cidade, visando a, por exemplo, facilitar o transporte de mercadorias e deslocamento de funcionários e clientes? E também, quais outras medidas o candidato planeja adotar para apoiar os pequenos e médios empresários na cidade? 3 minutos. Bem, eu creio que os últimos grandes investimentos em infraestrutura foram feitos no meu governo. Foi a chegada do trem, o alargamento da 7 de setembro, a extensão das Nações Unidas até a Rua Rincão. Enfim, então acho que nós, como eu falei, nós não teremos grandes recursos para outros investimentos que são necessários na cidade. Vamos ter que continuar tendo uma luta muito grande para melhorar o nosso sistema viário, né? As ruas nossas continuam tendo necessidade de receberem novo capeamento asfáltico, e isso nós vamos ter que buscar dinheiro para isso. Foi, na verdade, assim que nós fizemos o que nós fizemos até então. Nós teremos que resolver esse sistema de transporte coletivo da cidade. Realmente foi uma coisa fantástica, assim, que a atual administração tenha conseguido licitar um sistema que é pior do que o sistema que foi substituído. Então, isso realmente é completamente inaceitável. Nós vamos fiscalizar muito duramente, mas vamos retomar os estudos que nós já vínhamos fazendo desde o ano de 2010, visando construir um sistema de transporte coletivo que seja mais sustentável e mais ágil na cidade de Novo Hamburgo, não batendo lata todos os ônibus para vir ao centro, mas tendo estações de transbordo, etc. e tal. A questão, eu acho que sim, a questão do rotativo digital é uma questão até meio prosaica, assim, que a atual administração não tenha conseguido resolver. Porque existem 300 soluções possíveis e nenhuma delas precisa abrir mão de nenhum tipo de receita, não precisa abrir mão dos horários que são importantes. Nós sabemos que as cidades precisam, né, de sistemas de estacionamento que permitam maior fluxo no trânsito. Agora, realmente, isso nós vamos resolver rapidamente, porque o comércio do centro, virtualmente, ele desabou depois do rotativo digital, e olha, não é tão pouco tempo, já é 1 ano que esse negócio está aí e não foi resolvido. Isso não é compatível com o que
uma cidade precisa e uma administração precisa fazer. Então, eu queria mais ou menos deixar estas linhas, mas, evidentemente, tem muito mais questões que nós precisamos abordar para um debate mais consolidado sobre este tema. Obrigado. Obrigado, candidato. Agora vamos ao candidato Reiser. A pergunta é: quais as propostas de cada candidato para melhorar a infraestrutura, a logística e a mobilidade na cidade, visando a, por exemplo, facilitar o transporte de mercadorias e o deslocamento de funcionários e clientes? E também, quais outras medidas o candidato planeja adotar para apoiar os pequenos e médios empresários da cidade? Bem, Henrique, para que a gente fale sobre a melhoria da nossa malha viária, principalmente, nós precisamos de investimento, principalmente financiado hoje, porque nós temos uma dificuldade muito grande no município de Novo Hamburgo com relação a um crédito ou dinheiro em caixa. Então, qualquer coisa que nós façamos no intuito de investir em nossa cidade, principalmente em infraestrutura, nós precisamos ou estar com esse recurso financiado ou que seja fundo perdido, que hoje está cada vez mais raro esse tipo de fundo que a gente consiga puxar de Brasília, ou com emenda parlamentar, que não é suficiente para o tamanho da malha viária que nós temos. Enquanto estava como secretário de obras, a gente fez um levantamento dentro do que nós precisávamos naquele momento, para que nós pudéssemos ter uma cobertura muito maior de infraestrutura da nossa malha viária, e o orçamento há cerca de 6 anos atrás foi de 130 milhões de reais. É algo impossível, né, de se levantar com caixa livre, e também um financiamento extremamente grandioso para que pudesse atender a nossa necessidade. Mas precisamos fazer, principalmente nas principais avenidas, não esquecendo, sim, das adjacentes, mas precisamos dar essa infraestrutura para a nossa cidade, porque nós estamos cada vez mais sofrendo com a dificuldade com a infraestrutura no nosso município. Existem algumas ações que nós temos no nosso plano de governo, como a primeira, como criar um Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnológico e Inovação, para que a gente possa ouvir o que vem, né, de quem investe e quem está acreditando na cidade de Novo Hamburgo. E, a partir dessa criação desse conselho, nós temos a oportunidade de ter, junto conosco, todas as entidades que já participam e também as lideranças locais, para poder também dizer suas dificuldades. Ampliar incentivo à participação das empresas hamburguenses em feiras regionais. Isso acontece, mas a ideia é ampliar um pouco mais, a partir de parcerias que nós temos hoje, até mesmo junto com o SEBRAE, para que a gente possa lançar editais e feiras que aconteçam no município, no Estado, até mesmo fora do Estado, possa ser promovido ou subsidiado também com o poder público. E sobre a questão também, da questão do centro, que foi falado pelos outros 2 candidatos, não é por menos o quanto nós caminhamos aqui no nosso centro, no comércio, a reavaliação nós temos que fazer dos métodos sobre o nosso estacionamento digital. Nós precisamos reavaliar, porque realmente nós precisávamos que funcionasse o rotativo digital, mas estamos penalizando quem vem fazer meu tempo está esgotado, mas que vem usar o comércio do nosso centro. Então, nós precisamos fazer uma reavaliação do método que é utilizado. Obrigado. Obrigado, candidato. Agora vamos à candidata Tânia, repetindo a pergunta. Quais as propostas de cada candidato para melhorar a infraestrutura, a logística e a mobilidade na cidade, visando a, por exemplo, facilitar o transporte de mercadorias e o deslocamento de funcionários e clientes? E também, quais outras medidas a candidata planeja adotar para apoiar os pequenos e médios empresários da cidade? 3 minutos. Bom, infelizmente todos sabem que a nossa malha viária é muito antiga. E nós precisamos buscar parcerias muito fortes com o governo federal. Porque nós sabemos que o pacto federativo que nós temos agora e que a reforma tributária vai penalizar os municípios.
É aqui onde a vida acontece, é aqui que nós precisamos de recurso e, infelizmente, o município é quem fica com menos recursos do bolo tributário. Nós vamos lutar com o governo federal, sim, porque Novo Hamburgo é uma cidade pujante, nós temos que buscar os recursos merecidos para a nossa cidade. Em relação ao nosso comércio, nós queremos trabalhar muito forte a área de cultura e turismo. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Nós precisamos fortalecer os nossos microempreendedores, o nosso comércio local, para que as pessoas venham aqui fazer o nosso turismo aqui, a nossa cultura, que tenha caminhadas esportivas, que tenha caminhadas no nosso centro da cidade, para que as pessoas venham aqui e se sintam confortáveis em nossa cidade. Nós falamos também sobre segurança pública, quando nós falamos, sim, que Novo Hamburgo precisa ter maior número de pessoas na rua, que é interessante, é bom o vídeo monitoramento, claro que é. Mas também o homem na rua é insubstituível da Guarda Municipal. Nós vamos trabalhar firmemente com parcerias e continuar trabalhando com o SEBRAE, a nossa FEVALE, que é o incentivador, Sicredi, junto com o CDL, Cindy Lojas, e junto com a CI, para que nós possamos tornar cada vez mais Novo Hamburgo atrativo aos olhos de quem vem aqui. E nós não podemos negar também que nós temos vários centros nos nossos bairros e é salutar. É salutar o empreendimento, dos pequenos empreendimentos nos nossos bairros. Mas nós temos que fortalecer o nosso centro da cidade também. Então, eu repito, nós vamos trabalhar juntos com cada um de vocês. Não existe fórmula mágica, existe trabalho, força e coragem para fazer. E isso nós temos. Obrigado, candidata. Vamos à última fala desta pergunta, após a qual faremos um intervalo de 5 minutos. Candidato Fufa, quais as propostas para melhorar a infraestrutura, a logística e a mobilidade na cidade, visando a, por exemplo, facilitar o transporte de mercadorias e o deslocamento de funcionários e clientes? E também, quais outras medidas o candidato planeja adotar para apoiar os pequenos e médios empresários na cidade? 3 minutos. Obrigado, Henrique. Em primeiro lugar, para não ser repetitivo, é evidente que é necessário que se fiscalize duramente o serviço prestado por essa nova empresa, neste novo contrato do transporte coletivo da cidade. Em segundo lugar, também é evidente que o sistema rotativo digital não está funcionando. Ele está trazendo prejuízos para a cidade, mas tem um problema que é grave e é diagnosticado certamente por todo mundo nessa sala e por todo mundo que nos assiste, que é o comércio do centro. O comércio do centro está sofrendo muito com a situação macroeconômica da cidade, está sofrendo muito com o rotativo digital. E eu acho assim, nós estudamos bastante o tema da tarifa zero, que é um tema, assim, hoje tem 116 cidades no Brasil que, de alguma forma, implementaram o sistema de tarifa zero. Inclusive Parobé, aqui do lado, que é a cidade mais pobre dessa região, implementou tarifa zero em três linhas. Novo Hamburgo não tem nenhuma possibilidade de implementar o sistema de tarifa zero plenamente. Nenhuma possibilidade. É impagável. Pode custar mais de 100 milhões de reais ao ano. Mas nós acreditamos, e isso não é uma promessa de candidato, isso é um raciocínio de um candidato, dizendo que nós queremos fazer os estudos para ver se nós podemos implementar a tarifa zero aos sábados. Porque se nós implementarmos a tarifa zero aos sábados, isso é bom para quem, obviamente, para quem trabalha aos sábados, é bom para quem não trabalha aos sábados e pode passear com a sua família, e é absolutamente espetacular para o comércio do centro da cidade. Isso pode jogar, chutando aqui 5, 6, 7, 10 mil pessoas a circularem pela região central da cidade. Pode ser que isto seja viável economicamente, mesmo que represente um sacrifício, mas pode ser que esta ação individualmente seja capaz de recuperar, só esta ação talvez seja capaz de recuperar o comércio do centro da cidade. E se isso for possível, nós queremos implementar por um ano, compreender o resultado,
avaliar e ver como é que avança com esse projeto. Muito obrigado, candidatos. Como dito, a gente vai fazer um intervalo, então, de 5 minutos. O pessoal em casa também dá para dar uma idinha no banheiro, aqui dá para dar uma esticada. E depois voltamos para as 2 últimas perguntas que versam sobre a terceira, inovação, tecnologia, capacitação e qualificação profissional. E, por fim, o tema muito importante da segurança pública. Então, vamos ao intervalo, já voltamos. Somewhere deep inside of me, there's a world only I see, only I see. Oh, I tried to face reality, but something is missing, something is missing. When I close my eyes, I get lost inside. I will find you, swear I will find you. There's a dark blue sky, but I close my eyes, I will find you, swear I will find you. I just know I wanna be with you, I wanna be free. So if I close my eyes, I got you in my mind. I wanna be with you, I wanna be free. So if I close my eyes, I got you in my mind. Somewhere deep inside of me, no distance between us, nothing to break us. Oh, going past infinity on our little island, that's where we're hiding. When I close my eyes, I get lost inside. I will find you, swear I will find you. There's a dark blue sky, but I close my eyes, I will find you, swear I will find you. I just know I wanna be
Pessoal, a gente pode depois seguir o cafezinho ao final. Como a gente está ao vivo, pessoal, eu vou solicitar que a gente retome o horário e ao final a gente pode estender o cafezinho aí, ficar à vontade para conversar, trocar ideia. Para o segundo bloco, né, vou pedir que os presentes aqui tomem os assentos e que a gente possa respeitar o horário, o pessoal de casa também assistindo. Então a gente vai agora para a terceira e quarta pergunta. De imediato já vou aqui com a Vera fazer o sorteio da ordem de resposta aqui dos candidatos. Nós começamos com Tarcísio Zimmermann, após Tânia da Silva, depois o candidato Fufa. Agora não ficou para o final, Fufa. O Gustavo Fink e, por último, o Reiser. Então, iniciamos com o candidato Tarcísio. Vou pegar o microfone aqui. E o próximo questionamento, ele versa, como dito antes, sobre inovação, tecnologia, capacitação e qualificação profissional. Temas muito importantes e bastante atuais. O questionamento, candidato Tarcísio, é o seguinte: de que maneira o senhor pretende estimular a inovação e a adoção de novas tecnologias na cidade, bem como colaborar com o setor empresarial para a capacitação e qualificação de mão de obra locais, garantindo que as empresas tenham acesso a profissionais preparados? 3 minutos ao senhor. Bem, a gente sempre tem que retomar determinadas coisas. No meu governo, nós tínhamos desenvolvido 2 grandes projetos para essa questão, vamos dizer assim, da inovação e do desenvolvimento. O primeiro projeto era o projeto FENAC do Futuro, em que a gente pretendia aproveitar a existência de uma estação do trem dentro da FENAC e transformar a FENAC, através de um sistema de parcerias, num espaço multifeiras. E efetivamente poder aproveitar aquilo como um instrumento para o turismo de negócios. Infelizmente o projeto não foi levado adiante. O segundo projeto, e aqui se falou em Distrito Industrial, era o Centro de Inovação e Tecnologia. Era uma parceria já firmada através de carta de intenções com a Fevalha, a Unicinos, a Liberato e a UERGS, e poderia depois compreender outras instituições, e também com o Grupo Zafari, para a cedência de uma área do Grupo Zafari para constituir ali uma coisa de 30 hectares mais ou menos, para constituir ali um distrito industrial tecnológico, onde se trabalharia, a partir de um debate com a cidade e destas instituições, vocações que nós pudéssemos estimular, seja através da implantação de cursos da área tecnológica naquele espaço, seja, e sobretudo, da construção de uma infraestrutura que pudesse, primeiramente, trazer as startups, mas também, através de um processo mais continuado de ação com o governo do Estado e Federal, buscar empresas da área tecnológica para poder oferecer melhores empregos para a nossa juventude. Nós vamos retomar esses 2 projetos. Nós vamos retomar esses 2 projetos num debate muito sério. Quanto à questão da qualificação profissional, eu até já conversei com o secretário de Trabalho do governo Leite, e ele já me assegurou recursos
para a capacitação profissional. Aliás, eu tenho uma vantagem, está aqui meu vice, né, Ademir Zang, que é do União Brasil, mas a minha frente política, né, tem 3 partidos, PDT, PSB e União Brasil, que estão tanto no governo estadual quanto no governo federal. E nós vamos ter, então, muito mais facilidade de transitar nessas esferas para buscar esses recursos. Mas também eu acho, nós estivemos conversando sobre isso com o Concepro, nós devemos pensar um grande programa de capacitação da juventude, especialmente juventude da periferia, inclusive como uma alternativa de segurança, mas, claro, visando a sua inserção no trabalho. Obrigado, candidato. Agora, seguindo a ordem do sorteio, a candidata Tânia. De que maneira a senhora pretende estimular a inovação e a adoção de novas tecnologias na cidade, bem como colaborar com o setor empresarial para a capacitação e qualificação de mão de obra, garantindo que as empresas tenham acesso a profissionais preparados? 3 minutos. Nós sabemos que a inovação e a tecnologia está no nosso dia a dia. A vida mudou. Muitas pessoas falam em indústrias calçadistas. Infelizmente ou felizmente, o que acontece é que quem se criou ou quem trabalhou em firma de calçados sempre sonhou com seu filho não estar nesse espaço. E aí entra inovação e tecnologia. Aí entra onde a municipalidade tem que começar desde a educação infantil até o 9º ano e fomentar o ensino médio para que tenha cursos de inovação, tecnologia, empreendedorismo, que é muito importante desde a tenridade, porque a vida mudou, gente. Mudou. E nós temos que acompanhar esse desenvolvimento. Nós temos o Centro de Inovação e Tecnologia, que vai ser inaugurado dentro dos próximos dias, que tem a parceria da FENAC, que está administrando o espaço, juntamente com o FEVALE, juntamente com o Sicredi, que está fazendo um trabalho muito lindo, e nós vamos, sim, fomentar mais ainda o nosso Centro de Inovação e Tecnologia aqui em Novo Hamburgo. Nosso caminho é coragem, esperança e energia. Nós queremos fazer que na FENAC tenha feiras, gente, de inovação. Isso nós vamos fazer junto com vocês, trabalhando juntos, através de um comitê, conselhos que eu tive em Dois Irmãos. E vocês imaginem que nós conseguimos grandes avanços. Por exemplo, o Natal dos Anjos foi uma parceria junto com o CDL que deu certo. E foi uma parceria linda com toda a comunidade, com os empresários. É assim que eu acredito que uma municipalidade, que uma prefeitura deve fazer. E só para encerrar o meu posicionamento, eu vejo que, independente do partido que esteja no governo do Estado, no governo federal, nós não vamos nos ajoelhar. Nós vamos chegar firme e ter o recurso que Novo Hamburgo merece, independente de quem está no governo federal ou estadual. Nós vamos conseguir e nós vamos bater na porta de todos, incansavelmente. Obrigado, candidata. Agora o candidato Fufa, o questionamento. De que maneira o senhor pretende estimular a inovação, a adoção de novas tecnologias na cidade, bem como colaborar com o setor empresarial para a capacitação e qualificação de mão de obra, garantindo que as empresas tenham acesso a profissionais preparados? 3 minutos. Em primeiro lugar, eu participei da construção do projeto FENAC do Futuro, que não foi adiante efetivamente, mas é um excelente projeto e nós vamos retomar ele. A FENAC está, enquanto estrutura de feiras e eventos, bastante desatualizada e eu acho que subaproveitada. Nós, inclusive, apontamos no plano de governo a possibilidade de fazermos da FENAC, ampliarmos, melhor dizendo, os objetivos da FENAC, fazendo com que a FENAC se tornasse também uma incubadora, uma FENAC Tech, podendo cumprir com a função de incubar projetos empreendedores na área do desenvolvimento, da tecnologia, etc.
Segunda parte, perdão. Sobre como o candidato pretende colaborar com o setor empresarial para capacitação e qualificação de mão de obra. Obrigado, Henrique. Tem uma questão que, assim, participei recentemente da articulação que resultou na cedência da área que o Transurb possui ao lado do shopping para o nosso IFSUL, o Instituto Federal de Educação, que é um dos principais equipamentos de qualificação, formação de mão de obra na nossa cidade, que tem hoje em torno de 300 vagas no local onde está e vai passar para até 1.500 vagas a partir desta mudança de local. Mas do ponto de vista do sistema de educação, o que os técnicos, as técnicas, especialistas da área nos orientam é que assim, a gente não pode continuar olhando o sistema educacional de forma fragmentada. O município olha para si mesmo, as unidades federais olham para si, as estaduais olham para si. Nós precisamos pensar um sistema educacional como um todo. E esse trabalho de olhar esse sistema educacional também vai fazer parte das atribuições do nosso Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que é uma bandeira antiga do meu coração, que nós vamos constituir com todas as principais 40, 50 entidades representativas da nossa cidade, aonde a prefeitura vai abrir mão do seu poder absoluto de decidir, entre aspas, de decidir tudo sobre os rumos da cidade e dividir essa tarefa com a comunidade, com as entidades representativas. Muito obrigado. Agora o candidato Fink, repetindo a pergunta. De que maneira o candidato pretende estimular a inovação e a adoção de novas tecnologias na cidade, bem como colaborar com o setor empresarial para a capacitação e qualificação de mão de obra, garantindo que as empresas tenham acesso a profissionais preparados? Na verdade, Novo Hamburgo parou no tempo, desde a sua qualificação da mão de obra até trazer novos investimentos para o município. Tenho caminhado bastante pelas ruas de Novo Hamburgo, conversado com várias pessoas, inclusive empresários e pessoas que têm necessidade de mão de obra qualificada e não se encontram. Um caso na Roselândia, uma senhora lá tem 34 costureiras e ela teria espaço para botar até mais 100 costureiras. E ela não consegue ter a mão de obra qualificada e nem tem um incentivo do município que possa gerar ainda mais riqueza e renda lá no bairro, onde é tão pobre e necessita tanto do poder público atuante. Sobre o CIT, a gente tem essa promessa aí desde o início do governo. A prefeitura gastou agora mais de R$200 mil para fazer a reforma da reforma, para pintar as paredes, para entregar em época de campanha. E o CIT já está ultrapassado. A gente conversa com pessoas que entendem do assunto, como o presidente da CI, e ele falou que o CIT hoje não tem mais espaço. O jovem não quer mais ir para dentro de uma área. O jovem quer trabalhar de casa, ele precisa ter um incentivo educacional, ele quer trabalhar de casa porque é mais cômodo e ele rende muito mais do que para um espaço público, fechado, que vai ser somente grandes empresas. Inclusive, a FENAC administrar o CIT. Qual o know-how que a FENAC tem para administrar um centro de inovação tecnológica? Nós temos a Universidade Fevale, que tem já vários hubs em Novo Hamburgo, Campo Bom e também em Porto Alegre, e é um espaço subutilizado. Poderíamos ter a parceria com a Fevale, não gastaríamos dinheiro público e incentivaríamos a Fevale a gerir os nossos jovens e trazer novas tecnologias para Novo Hamburgo. Então, nós, junto com o Distrito Industrial, nós temos também ter esse polo tecnológico. Pode ser na área do Zafra, pode ser num outro espaço, mas que a gente tenha também esse polo de investimento de tecnológico no município de Novo Hamburgo, mas principalmente incentivar na educação dos nossos jovens. Nós temos que ter pessoas qualificadas dentro da escola para trazer a oportunidade a esses jovens que são brilhantes no dia de hoje. O meu filho de 5 anos pega o telefone celular e sabe mais do que eu. Então nós temos que incentivar essas pessoas. Alunos brilhantes têm que ter um diferencial. Temos que ter oportunidade para essas pessoas pensarem em Novo Hamburgo. E quando a gente fala em desburocratizar, a gente fala também de governos digitais, para otimizar os recursos públicos e que esse governo digital possa trazer rentabilidade ao nosso município, também incentivando ao jovem poder produzir. Dentro da Fevale, hoje, se produz muito conteúdo para fora, e nós não utilizamos esse conteúdo que é produzido aqui dentro, na nossa cidade. Obrigado, candidato Fink. Candidato Reiser. De que maneira o senhor pretende estimular a inovação
e a adoção de novas tecnologias na cidade, bem como colaborar com o setor empresarial para a capacitação e qualificação de mão de obra, garantindo que as empresas tenham acesso a profissionais preparados. 3 minutos. Henrique, quando estava secretário de obras, nós finalizamos a obra do CIT, e uma das coisas que eu fiz foi marcar uma agenda nos hubs em São Paulo, para poder entender de que forma nós poderíamos fomentar as startups aqui na cidade. Nós visitamos as startups do Bradesco, a incubadora do Bradesco, do Itaú, da Google. Também tivemos no hub que é fomentado pelo Estado de São Paulo. E de lá eu vim com uma noção bem clara, que o poder público não tem a capacidade de gestão direta para que possa fazer o trabalho de inovação baseado no modelo de startup. E uma das coisas que eu deixei claro ali, e falei para a secretária na época, eu acredito que nós podemos montar um conselho, para que esse conselho, junto com a sociedade civil, uma parceria público-privada, possamos fazer a cedência do espaço, para que possamos atrair essas empresas para cá, e elas fomentarem o espaço aqui na nossa cidade. Eu acho que a gente deixar o querer absorver como poder público para poder ter como dizer que foi nós que fizemos, eu acho que fica muito mais claro e evidente se a parceria estiver na mão de alguém do setor privado para poder fazer. Então, o poder público ele tem que entender onde ele pode ir, até onde ele pode ir. Uma das coisas é fazer isso, sentar com quem tem interesse no setor privado para que a gente possa fazer com que, principalmente, startups venham se alojar em nossa cidade. Falar sobre trazer treinamento e também trazer conhecimento para os nossos adolescentes e jovens aí, e ter mão de obra em nossa cidade. Quando eu fui presidente da Comissão de Finanças da Confin, nós fizemos um seminário de desenvolvimento econômico no ano de 2022 e 2023, e o tema era como nós conseguirmos assegurar as vagas que nós temos disponíveis na cidade de Novo Hamburgo, mas nós não temos hoje a capacitação do profissional para ocupar essas vagas. Então, tem de um lado a empresa que está gerando essa vaga e temos do outro lado alguém que não tem interesse nessa vaga. Então, fizemos um seminário muito importante, que nós ouvimos várias lideranças, e uma das coisas que nós colocamos no nosso plano de governo é de que nós precisamos profissionalizar o jovem. Ele precisa se apaixonar de novo por aquilo que nós temos como matriz econômica em nossa cidade. E a partir dessas ações, junto com o Senai, junto com escolas profissionalizantes, nós conseguiremos fazer com que o jovem se profissionalize, saindo logo dos anos finais e ocupe as vagas de emprego que estão disponíveis no nosso município. Muito obrigado, candidato. Agora, para que possamos ir para... Agora, para que possamos ir para o último questionamento, que versa sobre segurança pública, um tema da maior importância, seguiremos a ordem. Candidato Fufa. Candidato Fink. Candidato Tarcísio. Candidata Tânia. E, para o encerramento, candidato Reiser. Então, candidato Fufa, passaremos ao seguinte questionamento. Considerando a segurança pública como fator essencial para o desenvolvimento econômico, quais são as suas propostas para garantir um ambiente mais seguro para as empresas e seus funcionários? Em especial, queremos saber como o candidato pretende tratar a sensível questão da população em situação de rua, que por vezes pernoita nas entradas dos estabelecimentos, deixando lixo, sujeira e até dejetos humanos, bem como proporcionam inadequadas abordagens aos cidadãos na rua, em sinaleiras e até no interior dos estabelecimentos. 3 minutos, candidato. Obrigado, Henrique. Em primeiro lugar, desde 2014, se não me engano, a segurança pública deixou de ser uma obrigação absoluta do Estado e passou a ser compartilhada com o município através das guardas municipais. Portanto, fortalecimento, modernização, qualificação, treinamento das guardas municipais é uma obrigação de qualquer governo para fortalecer o trabalho de segurança pública. Nós temos a experiência do cercamento eletrônico na cidade, que é uma experiência muito positiva para as forças de segurança pública,
e que pode e deve ser ampliada para mais vias, né? Fortalecer o cercamento eletrônico é comprovadamente algo que aumenta a qualidade da nossa segurança pública. De outra mão, a política tem uma dinâmica muito específica. Tem áreas da política em que funciona assim. Quem grita mais, leva mais. Quem grita menos, leva menos. O que eu quero dizer com isso? Se a prefeitura tiver um prefeito, uma prefeita passivos, que não briguem do ponto de vista inteligente com o governo do Estado, a cidade vai ter menos efetivo. Porque a Brigada e a Polícia Civil no Estado têm em torno de 50% do efetivo adequados, historicamente falando, né? Nada perto do que seria o perfeito. Portanto, nós temos que saber exercer pressão política inteligente aqui do município junto ao governo do Estado para trazer mais efetivo de guarda e mais viaturas para a nossa Brigada Militar, nossa Polícia Civil. Com relação à população de rua, é um problema grave, né? Onde a gente anda na cidade, a gente escuta esse problema, essa demanda. Tem um local que é feito para o acolhimento desta população, para que ela não permaneça onde está hoje, por exemplo, nas portas das lojas, etc. e tal, que é o Centro Pop. O atendimento no Centro Pop ele foi muito diminuído nos últimos anos, e isso também reflete a piora e o aumento da população de rua na frente dos comércios da cidade. Agora, é claro que a gente sabe que, do ponto de vista macroeconômico, político, social, quando pior a cidade vai indo, mais população de rua ela vai ter. Quanto mais a cidade está dando certo, menos população de rua ela vai ter. Isso é matemático. Isso é óbvio matemático. Então, nós precisamos efetivamente, de uma forma global, fazer com que Novo Hamburgo faça as pazes com sucesso e volte a dar certo, além de recuperar, especificamente falando, o Centro Pop e o seu atendimento para remover essas pessoas de onde estão hoje. Obrigado, candidato. Agora o candidato Fink, repetindo a pergunta. Considerando a segurança pública como um fator essencial para o desenvolvimento econômico, quais são as suas propostas para garantir um ambiente mais seguro para as empresas e seus funcionários? Em especial, queremos saber como o candidato pretende tratar a sensível questão da população de rua. Na última semana, tivemos um debate muito importante junto ao Concepro para falar sobre segurança pública do município de Novo Hamburgo. A primeira mudança é ter um secretário que entenda de policiamento ostensivo e não de guerra. Nós não podemos ter um general que gosta de ficar sentado atrás de uma mesa dando ordens. Nós temos que saber que realmente quem vai estar lá na frente defendendo a nossa população. Então, a primeira medida que tomaremos a partir de 2025 será escolher um secretário atuante e que entenda de policiamento ostensivo, porque a Guarda Municipal fará realmente o policiamento ostensivo na rua da nossa cidade. Nós não podemos mais permitir a Guarda Municipal somente cuidando do trânsito. A Guarda Municipal não é feita para multar, ela é para orientar e também para cuidar. Então, esse é o papel da Guarda Municipal a partir de 2025. E eu vou ser um grande incentivador da Guarda Municipal, criando inclusive uma ronda ostensiva, que é a ROMU, é uma ronda especializada da Guarda Municipal, que vai ter a capacidade de gerenciamento de crises que possam ocorrer durante esse período do nosso mandato. Um grande problema também que temos, antes de entrar nos moradores de rua, é a cobrança de pedágio das facções no município de Novo Hamburgo. Isso é um problema muito sério, vários comerciantes me relatam sobre isso, e pergunto, prefeito, o que você vai fazer? As facções tomaram conta, eu não consigo empreender, eu não posso mais ter a minha tranquilidade, porque eu tenho que pagar o meu pedágio. A minha segurança não é feita mais pela cidade de Novo Hamburgo, nem pela Brigada Militar, mas é feita, sim, por essas pessoas que vêm aqui cobrar de mim. O que você vai fazer? Isso é através da inteligência e juntarmos as forças policiais para defender a comunidade de bem. E sobre a comunidade de rua, nós temos que tratar essa comunidade de rua junto com a assistência social. Ninguém mais vai ficar na rua. Isso é o meu compromisso com você, comerciante, lojista, que está nos assistindo, que está aqui presente. Nós não vamos ter população de rua mais. Ninguém é feito para dormir na rua. Nem animais é para estar na rua. Imagina uma pessoa que tem que ficar dormindo numa cobertura, num espaço de uma loja, e ela está lá porque ela tem algum problema.
E nós vamos ajudar, nós vamos incentivar essa pessoa a sair da rua, vamos dar uma assistência social como merece, nós vamos dar uma requalificação profissional para que ela possa ter o seu entendimento do porquê está na rua. Ou é um problema de droga, ou é um problema de alcoolismo, ou às vezes até não tem uma família. E nós vamos acolher essas pessoas, mas na rua não vai. Ela não vai atrapalhar o teu comércio, você lojista não vai ter que chegar de manhã cedo e passar a limpeza na rua antes de abrir, porque vai ter um prefeito de coragem que vai fazer essa mudança que a cidade precisa. Nós não vamos aceitar mais moradores de rua, seja no centro, no bairro Canudos ou na Santo Afonso. Ninguém é feito para morar na rua. Nós temos que dar trabalho de assistência social, mas tirar essas pessoas da rua. Muito obrigado. Obrigado, candidato. Agora vamos ao candidato Tarcísio. Tá certo. Fique à vontade. 3 minutos, candidato. Eu queria começar dizendo que quanto mais eu envelheço, menos certezas eu tenho. E, por exemplo, o mundo inteiro convive com o problema de população de rua, e aqui nós acabamos de ouvir que não vai mais ter população de rua em Novo Hamburgo. Queria ter tanta certeza sobre tantas coisas. Eu penso que o tema da população de rua, ele é grave, e é necessária uma ação. Outro dia eu estava fazendo meu trabalho de campanha, conversei com 3 moradores de rua, uma conversa super amigável, e eu perguntei para eles, como é que vocês dialogam com a assistência social do município? Eles me olharam assim, espantados, como dialogar? Ninguém conversa conosco. Mas eu digo, mas não tem? Não. Aí eu perguntei para os 3, primeiro, vocês têm problema de alcoolismo? E os caras responderam que não. Vocês têm problema de droga? Os caras responderam que não. E aí fiquei mais espantado ainda, porque... E aí perguntei, por que vocês estão fora? Os 3 tinham problemas familiares, problemas de desavenças no âmbito da família. Se o município oferece para estes, a moradia social, se oferece para eles, enfim, certamente eles saem da rua, e se oferece uma possibilidade de emprego, eles certamente assumem. Então, eu acho que esse aspecto, durante o período que eu fui prefeito, eu tinha isto, a ronda, eu via um determinado núcleo de moradores de rua. E aí eu dizia para a assistência social, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo, vamos oferecer oportunidades, nós tínhamos albergues, eu acho que hoje nem isso não tem mais na cidade, e nós ofereceremos oportunidades para eles, mas eles não podem ficar. Eu não aceito privatização de nenhum espaço público, porque isso é uma forma de privatização. Alguém ir morar numa calçada ou num espaço público é uma forma de privatização. Eu oferecia para eles, o município oferecia para eles diferentes alternativas, e se não houvesse adesão, nós retirávamos aquelas pessoas dali. Era assim que funcionava. A guarda municipal recolhia os pertences e levava para um depósito e pronto. E dizia, aqui vocês não podem mais permanecer. Então, oferece uma oportunidade e depois disso, tu tem que agir como autoridade. É assim que tem que ser. Eu acho que nós temos um problema gravíssimo, que talvez seja o mais grave da cidade, que é exatamente o domínio das facções sobre as periferias. Nós não podemos continuar convivendo com isso. E eu quero dizer isso, eu vou levar esse problema imediatamente ao Gabinete de Gestão Integrada, que integra as diferentes forças policiais, e as forças policiais terão que dar resposta. Terão que dar resposta. Não é possível que nós tenhamos hoje um trânsito tão facilitado. Já se discutiu aqui nesse espaço que nós tínhamos vereadores vinculados ao crime organizado. Ora, como é que isso acontece? É possível tolerar mais isso? Eu acho que não. É isso. Obrigado, candidato. Agora, seguindo a ordem aqui, candidata Tânia, repetindo o questionamento.
Considerando a segurança pública como um fator essencial para o desenvolvimento econômico, quais são suas propostas para garantir um ambiente mais seguro para as empresas e seus funcionários? Em especial, queremos saber como a senhora pretende tratar a sensível questão da população em situação de rua. 3 minutos. Bom, primeiramente eu quero parabenizar aos homens e mulheres que trabalham na Guarda Municipal, um trabalho de 24 horas por dia, todos os finais de semana e todos os feriados. Então, fica aqui meus parabéns a todos os homens e mulheres que trabalham na nossa segurança pública. Eu vejo que é necessário, e eu já falei no bloco anterior, chamar novos profissionais, chamar novas guardas, porque nós estamos defasados. A Guarda Municipal, muitos já se aposentaram e nós temos uma defasagem. E por mais tecnologia que nós temos, e cercamento eletrônico foi algo que eu, enquanto presidente da Associação do Vale dos Sinos, que agora é ANVAR, nós lutamos muito para que tivesse cercamento eletrônico em todos os limites das nossas cidades. Porque eu acho importante, porque assim, gente, bandido não tem limite de município. Nós temos que fazer um trabalho no município, um trabalho regional, assim como o vídeo monitoramento. Mas nada substitui o homem e a mulher na rua. Nada substitui as rondas que devem ser feitas em toda a nossa cidade. Nada substitui a viatura que deve estar na rua. E isso nós vamos trabalhar para que aconteça efetivamente no nosso município, aqui de Novo Hamburgo. E também, que eu vejo que é algo que não se fala, é de nós trabalharmos nas escolas, gente. Nós temos que fazer um planejamento estratégico para daqui 5, 10 anos, 20 anos. Nós precisamos fazer com que a Guarda Municipal vá nas escolas fazer treinamento com as crianças, mostrar que eles são amigos das crianças, e não são aqueles que chegam somente para... Falta 1 minuto. Somente na rua para fazer abordagens. Isso é muito importante. E só dando seguimento em relação à segurança pública, ela é de todos nós. Nós vamos falar sobre isso. E os moradores, a população de rua, não é fácil. É um tema que nós temos que enfrentar de frente, mas nós vamos fazer abordagens dia e noite. Muitos desses moradores são de outros municípios e que vêm para Novo Hamburgo. Isto é fato, eu não estou inventando a roda, eu falo com essas pessoas. 95% têm problemas de drogadição. E, infelizmente, através do último decreto, ou melhor, do Alexandre de Moraes, foi proibido tirar os moradores de rua sem que eles queiram. Foi afirmado a liberdade de ir e vir. Então, por mais que se tenha coragem, por mais que se tenha tudo, nós não conseguimos tirar de forma efetiva, através da Guarda Municipal, o morador de rua que colocou o seu papelão em frente das lojas. Mas o nosso comprometimento é trabalhar firme nesse sentido. Obrigado, candidata. Agora, para o fechamento, o candidato Reiser. E o questionamento: considerando a segurança pública como um fator essencial para o desenvolvimento econômico, quais são suas propostas para garantir um ambiente mais seguro para as empresas e seus funcionários, em especial sobre a questão sensível da população em situação de rua? Obrigado, Henrique. De fato, nós precisamos aumentar o efetivo da Guarda Municipal. Nós temos aí cada vez mais guardas se aposentando e a gente não tem feito a contratualização de novos guardas municipais. Passam de 100 hoje na fila esperando para que possam ser contratados. E quanto mais efetivo nós tivermos, mais segurança nós temos, mais sensação de estar seguro nós colocamos na nossa comunidade. E essa... não só a sensação, mas sim a segurança é o que nós precisamos ter. Nós precisamos dar treinamento, nós precisamos municiar a Guarda Municipal, nós precisamos olhar para a Guarda Municipal e entender que eles são, sim, parte da nossa segurança. A Guarda é muito defendida nos últimos tempos como o órgão que tem que cuidar do patrimônio do município. Não somente isso. A diretoria, o GGI, que faz a gestão integrada, ela tem um trabalho fundamental em trazer a Guarda
para o âmbito de ser segurança pública e reconhecida como isso, trabalhando em conjunto com a Polícia Civil e a Brigada Militar. Então, eu acredito e tenho certeza disso, que a valorização nós faremos para que a Guarda Municipal esteja mais presente e buscaremos, o quanto mais for possível, mais contingente da nossa Brigada Militar para que possa estar na cidade de Novo Hamburgo. Falando sobre a questão dos moradores em situação de rua, nós temos um problema muito grave na cidade. Há 4, 5 anos atrás, nós tínhamos cerca de 70, 80 pessoas em situação de rua cadastradas e se alimentando do serviço social da nossa cidade. E agora, nos últimos tempos, a gente já tem um cadastro que passa de 200 pessoas aproximadamente. Então, a gente tem um número que mais que dobrou, quase que triplicou, e nós temos uma ação muito menor da Secretaria de Assistência Social. Por conta disso e por conta da demanda que chegava em nosso gabinete, que chega até hoje no nosso gabinete, por conta das situações de moradores em situação de rua, nós fomos até Gramado para entender como é que eles fazem lá. Porque lá nós não conseguimos enxergar pessoas em situação de rua. E fizemos um levantamento por um dia de reuniões com a Secretaria de Assistência Social, com a Brigada Militar, com a Guarda Municipal. E eu trouxe de lá o protocolo e apresentei isso na Secretaria, para que pudéssemos ter ações que sejam, pelo menos, parecidas com o que acontecia lá. E nenhuma dessas ações foram aplicadas. Nós precisamos ter, sim, a coragem, mesmo tendo dificuldades, talvez jurídicas, como posta pela candidata, mas precisamos ter coragem para poder tomar essas ações e fazer com que o direito do cidadão, o morador da cidade, e que preserve o direito de quem está em situação de rua, também seja preservado daquele que o direito de ir e vir e de quem comercializa e gera emprego e renda na nossa cidade. Muito obrigado, candidato. Nós finalizamos, então, o nosso percurso de questionamentos e de respostas. Eu gostaria, então, de agradecer, em primeiro lugar, ao nosso associado, que é a razão pela qual nós estamos aqui, é quem acredita no nosso trabalho e no desenvolvimento da CDL. Gostaria de agradecer ao presidente, aos demais colegas diretores e toda a equipe de colaboradores pela realização desse evento e pelo trabalho combativo no dia a dia. Também aos parceiros da Vale TV, pela transmissão aqui. E um agradecimento especial também aos candidatos pela disponibilidade de estarem presentes, pela excelente participação, a civilidade e a grande profundidade da troca de ideias. É assim que a gente vai conseguir construir uma cidade melhor e dizer que contem com a nossa entidade, né, para o mandato que vierem a exercer. Nós somos parceiros, queremos ser parceiros, tanto para estar junto com vocês, para lembrar dos compromissos que foram ditos aqui, quanto para construir as pontes que forem necessárias e situações que forem surgindo ao longo do tempo. Então, para o encerramento do evento, eu passo a palavra para o nosso presidente, Leonardo Lessa. Obrigado a todos, obrigado aos candidatos. Espero que a gente possa continuar tendo o diálogo que sempre tivemos, né? Como diz o Henrique, tanto para incentivar como para cobrar, quando não estiver em conformidade. E a CDL, sendo uma entidade associativista, tem responsabilidade social, econômica e cultural. Então, dentro dessas áreas, acredito que vamos poder contar com quem for de vocês aí no primeiro dia e já podemos estar trabalhando aí de ombros ao lado. Obrigado a todos. E a ideia é esclarecimento. Acredito que, além de subir ao YouTube a nossa conversa de hoje, também podemos disponibilizar o link dos planos de governo, né, de todos, e que possamos fazer a melhor escolha aí. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Clouding my perspective.